Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo aqui no nosso canal, Estudando o Espiritismo. Agora vamos dar sequência aos estudos que temos feito das páginas do Evangelho. Agora estamos no capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. No dia de hoje vamos comentar os itens 3 e 4 desse capítulo, que trata sobre as preces pagas. Se você, por um acaso, não assistiu aos estudos anteriores a esse sobre outras páginas do Evangelho, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar a todos eles. E se você quiser ver outros estudos que fizemos aqui nesse canal sobre temas da doutrina espírita e dos livros fundamentais da doutrina espírita organizados por Allan Kardec, também por esse link você pode acessá-los, ok? Estamos então aqui no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo já, capítulo 26, penúltimo capítulo que vamos comentar. Depois vamos para o capítulo Pedi Obtereis, que também fala sobre as preces, mas aí vamos dar um enfoque um pouco diferente. E aqui, então, ah, Kardec vai enfatizar, né, trazer essa ideia que Jesus traz para a gente de que tudo aquilo que nós recebemos, principalmente a ideia daquilo que recebemos do Pai, né, de bênçãos do Pai, de vida, de talentos e possibilidades, a gente deve retribuir para a vida sem cobrar nada. Há aquela passagem que Jesus diz que nós devemos fazer com que eh, fazer o bem a todos, assim como Deus levanta o sol para os justos e os injustos, sem nada cobrar de ninguém, sem nada pedir a ninguém. O nosso objetivo é de constantemente sermos perseverantes no bem. Esse é o nosso objetivo, independente de remuneração, independente do que o outro faça, independente de qualquer coisa. Existe essa ideia central e fundamental de amadurecimento e evolução espiritual, que significa consolidar dentro de cada um de nós esse impulso para o bem, essa ação para o bem. Não é só o impulso, é o impulso e a realização. Então, tudo isso deve ser feito porque constrói em nós essa dimensão de bondade, e não porque vai ser retribuído, e muito menos porque vamos ganhar vantagens materiais. Quem busca vantagens materiais no trabalho espiritual é porque não entendeu o trabalho espiritual que está fazendo. Muito bem, com essas ideias então em mente, e já aqui no final do Evangelho, né, quer dizer, se Kardec coloca isso aqui no final, é exatamente para dizer que tudo aquilo que nós estudamos anteriormente deve ser pautado por esse princípio. Então, tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que aprendemos, e amadurecemos tudo aquilo que a doutrina espírita se tornou para nós, né? Devemos colocar na nossa vida sem exigir nada de ninguém. Nem que as pessoas nos compreendam, nem que as pessoas façam aquilo que nós fazemos, nem que as pessoas estejam no mesmo passo que nós, e muito menos que elas nos retribuam com qualquer tipo de valor material, bem simbólico ou qualquer coisa desse tipo. Então, vamos começar aqui a leitura do item 3 do Evangelho sobre as preces pagas. Vamos lá, diz assim: Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Tende cuidado com os escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então, observe que aqui Jesus está fazendo uma pontuação
aliás, várias pontuações que a gente precisa chamar atenção. A primeira é que não é a posição que estamos no mundo que vai assegurar o nosso lugar no céu, não é? Porque, mesmo que a gente seja identificado por outros como um pastor, um pregador, um missionário de Deus, etc., não é a posição, o título que a gente possui que garante a nossa, entre aspas, salvação, né? A nossa posição no mundo espiritual. O que vai garantir isso é a nossa coerência entre aquilo que fazemos e aquilo que falamos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está na questão dos atos exteriores, né? É você, através de símbolos respeitados do mundo, fazer parecer que você é mais do que você de fato é. De fato é. Então, nós vemos uma tendência muito grande em pessoas de todos as vertentes religiosas de querer assumir uma postura mais séria, se vestir de forma mais recatada, como ele diz aqui, as longas túnicas, não é? Falar de forma mais empolada, tudo isso para parecer uma coisa que ah, não necessariamente as pessoas são de fato. Ou, de outra forma, não precisava nada disso, porque nesse caso específico, não existe uma relação necessária entre forma e conteúdo, né? Quer dizer, não é porque você está com uma roupa super recatada ou com ah, coisas, símbolos que pareçam que você é o emissário que vai ser. Então, não, né? E a gente acaba se pegando nessas questões, principalmente quando nós olhamos para os outros e vamos, poxa, esse aqui parece mesmo. Olha só como ele fala, olha só como ele se veste, olha só. E não é isso o ponto central. Então, o terceiro ponto a chamar a atenção aqui é exatamente essa questão dos primeiros lugares, né? Então, além de assumir uma postura exterior de exigir dos outros respeito e reconhecimento, isso também faz com que as pessoas se sintam no direito de estar em posições, em lugares melhores do que os demais. E Jesus já tinha nos advertido isso, né? Em outras passagens, dizendo: quando for chamado para uma assembleia, vai para os últimos lugares. Vai que lá tem alguém mais importante que você, né? Vai para os últimos lugares. Se por um acaso te chamarem, tudo bem. Mas fica lá atrás, qual é o problema? Ninguém está sendo diminuído por causa disso, né? A nossa posição espiritual não depende de como as pessoas no mundo e a partir de valores do mundo ah, considera aquilo que somos, né? A doutrina espírita é farta em mostrar exatamente o contrário, que posições no mundo não garantem um lugar no mundo espiritual e que pessoas humildes, às vezes apagadas no mundo, né, desconsideradas, pessoas que aos olhos dos outros são, entre aspas, um Zé Ninguém, do ponto de vista espiritual, são muito evoluídas. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto e último ponto é exatamente a ideia de usar tudo isso na prece. Usar a posição, usar os símbolos, os atos exteriores e acabar mantendo uma certa incoerência entre aquilo que se fala na prece, aquilo que se está sendo dito, né? E o sentimento, e mais do que o sentimento, né? Uma contradição daquilo que se fala, do sentimento que move as pessoas
e daquilo que as pessoas realmente fazem e vivem, né? Então, esse conjunto de 4 pontos demarca bem essa passagem para nós. Vamos ver aqui qual é o comentário de Kardec, então, sobre isso. Kardec vai desenvolver o seu comentário em 3 parágrafos, cada parágrafo trazendo aí uma ideia particular. Vamos ver o que ele diz. Diz assim: Jesus também disse: Não cobreis pelas vossas preces, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram a casa das viúvas. Isso é, apropriam-se das fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro é transformar-se em intermediário assalariado. Nesse caso, a prece passa a ser uma fórmula, cujo preço é proporcional ao tempo que dure para ser proferida. Ora, das duas, uma. Deus mede ou não mede suas graças pelo número de palavras. Se essas forem necessárias em grande número, por que dizê-las pouco? Ou quase nada? Por que por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só é suficiente, o excesso é inútil. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Muito bem, esse primeiro parágrafo aqui nos chama a atenção, então, para essa ideia. Quer dizer, Deus atende melhor as preces que são pagas? Claro que não, né? E aí a gente vai naquele ponto. O que que é a prece, na verdade? E a prece é um impulso do coração, do nosso sentimento, através do nosso pensamento, no desejo, né, da proteção de Deus, do seu amparo, da sua luz, para iluminar o nosso caminho. A prece é isso. Agora, um conjunto de palavras que você faça só para dizer que você fez uma prece e cumprir uma figura, isso são palavras vazias, que não têm nenhum sentido e que não valem nada, né? Ainda mais cobrar por isso, né? Ainda mais cobrar por isso. E ainda mais pensar em enriquecer através desse tipo de ação. Vamos ver aqui o segundo parágrafo, então, do item 4. Diz assim: Deus não vende os benefícios que concede. Já tínhamos comentado isso antes, né? Deus faz com que o sol se levante para os justos e injustos sem cobrar nada de ninguém. Por que então alguém que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez não produza nenhum resultado? Porque a gente não sabe qual é o resultado da prece. Ninguém pode garantir, hã? Que vai ter um resultado ou outro. Então, como você cobra por algo que você não sabe se é capaz de oferecer o resultado que a pessoa deseja, né? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicite da sua misericórdia a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. Vê que isso é uma coisa completamente sem sentido, não vale nem muito a pena a gente gastar tempo aqui comentando isso, né? Vamos lá. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, tanto para o pobre quanto para o rico. Assim como se considera imoral traficar com as regras, as graças de um soberano, porventura seria lícito fazer comércio com as do soberano do universo? Aqui a gente poderia comentar é, um pouco sobre essa forma como Kardec trata ah, a, a, a imagem, o conceito de Deus, né? Como se sempre perpassa um pouco uma certa ideia de um Deus antropomórfico, né? Que vai dar um ato de clemência, que vai ser misericordioso, né? Isso desviaria um pouco a nossa conversa aqui, que, na verdade, é, tem como objetivo
dizer que a oração não está subordinada e a justiça de Deus não está subordinada ao fato de uma pessoa pagar ou não a outra para fazer uma oração. Isso não tem nada uma coisa a ver com a outra. A justiça de Deus se opera para todos, né? E talvez seja, de fato, ah, um tema importante para que a gente depois comente com mais calma, e já tem um estudo sobre isso, eu depois vou procurar e vou botar o cardzinho aqui em cima, que fala exatamente como a justiça de Deus se opera, né? O quanto a justiça de Deus ela é, passível de ser alterada pelos nossos desejos, pelas nossas orações, né? Pelo nosso pensamento, pelas nossas intenções, né? Ou ela não se altera, né? Como é que é isso? Como é que a gente, através da oração, consegue fazer com que uma coisa que deveria dar-se não se dá? Ou a gente não consegue e tem parece que sim, né? O que está sendo colocado aqui é um pouco antes de toda essa reflexão, exatamente porque diz, olha, a justiça de Deus, Deus opera para todo mundo, ninguém deve cobrar nada por conta disso, porque se o próprio Criador, que é o dispensário, né, que é aquele que dispensa, né, todas as graças para todos, o faz de graça, por que você, como suposto intermediário de Deus, vai cobrar por isso, né? Vamos ver aqui então o último ponto, o último parágrafo. As preces pagas têm ainda outro inconveniente. Aquele que as compra se julga, na maior parte das vezes, dispensado de orar ele próprio, já que considera quite, desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento de quem se interessa por eles. Qual pode ser o fervor daquele que incumbe um terceiro do encargo de orar por ele, mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não seria reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Então, eu me lembrei agora de uma circunstância em que uma pessoa disse assim: Pedro, você reza por mim para tal situação? Aí, né, eu disse: rezo, não tem problema. Mas eu perguntei para a pessoa, né, mas por que que você mesma não reza? Ela falou assim, não, porque sua reza é certamente mais forte. Como assim minha reza é mais forte, né? Não existe reza forte, não existe alguém que esteja mais perto de Deus. Todos estamos, Deus está com todos nós. A nossa proximidade de Deus nós fazemos pelo nosso reconhecimento da sua grandeza e do quanto, né, nós desejamos o bem, o amor, cumprir aquilo, né, os mandamentos da sua lei. Então não existe prece mais forte, existe prece sincera. Eu posso orar por você, por outro, sinceramente, mas é preciso que aquela pessoa também se sinta implicada nisso, né? Ela também se sinta motivada, ela também se sinta envolvida verdadeiramente com a situação. E o desejo dela, certamente, é uma prece muito mais forte do que qualquer palavra intercessória. Muito bem. Ainda um último ponto que eu gostaria de chamar aqui a atenção, que me ocorreu aqui quando eu estava aqui fazendo os comentários, que é sobre as pessoas que se tornam, vamos dizer assim, missionários religiosos profissionais. Veja bem, aqui a gente vai colocar uma questão que não se refere a ninguém em particular. A gente está tentando falar aqui de uma forma bastante ampla, independente, inclusive, de credo religioso. Mas
né, aprendemos com Paulo que nós devemos ter, através do trabalho material, o sustento da nossa vida e dar de graça o que de graça recebemos das coisas do céu. Essa orientação que recebemos através das palavras e do exemplo de Paulo é para nós a grande referência nesse sentido. Tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero que você seja envolvido em bênçãos de amor nesse dia que você está assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe, a você, a sua casa, a sua família, a sua vida. Que Deus nos abençoe a todos. Que a gente possa sempre elevar o nosso pensamento a Deus em gratidão pela vida, em gratidão por aqueles que estão conosco, que nos sustentam, nos suportam, que nos auxiliam na nossa caminhada e principalmente agradecer as graças e as bênçãos que se multiplicam todos os dias para nós, para que a gente possa fazer as nossas conquistas espirituais, ainda que pequenas, a cada dia. Tá bom? Fica com Deus, um grande abraço